E aí, pessoal, tudo certo? Espero que vocês estejam bem. Então, a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo sobre a urbanização do Brasil e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a rede urbana brasileira. Lembrando que esse conceito de rede urbana também foi um conceito que a gente já viu quando a gente falou sobre a urbanização de uma forma geral, tá bom? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a rede urbana brasileira, tá? Então, vamos lá. Opa, vamos lá. Isso. A interligação entre as cidades possibilitam a constituição de uma rede urbana. Então, recordando um pouco sobre o que é a rede urbana. A rede urbana ela é uma estrutura que se forma à medida com que o país vai se urbanizando, né? À medida com que as cidades vão se formando, vão crescendo, se expandindo, você também vai tendo a constituição dessa estrutura maior que a gente caracteriza como rede urbana, que é basicamente o conjunto de todas as cidades, de todos os espaços urbanizados que existem dentro de um território, de um país, tá bom? Então, a ligação entre as cidades, entre esses espaços urbanizados, é que vai constituir essa estrutura maior que a gente denomina de rede urbana. Porque, na verdade, o que é uma rede? Uma rede são vários pontos, na verdade, que são conectados por linhas, né? Basicamente, quando você imagina uma rede de pesca, por exemplo, o que você tem é esse tipo de estrutura, vários nós que são conectados por linhas maiores, né? Cada linha conecta um nó que no final forma aquela estrutura mais ampla, mais organizada que a gente denomina de rede. É mais ou menos a mesma lógica que a gente pode usar para pensar na chamada rede urbana. Então, a rede urbana é o conjunto de cidades que vão se estruturando dentro do território de um país e que vão, com o passar do tempo, também se conectando, se interligando, tá bom? E como a gente viu, no caso da rede urbana, as cidades elas vão ocupar diferentes posições hierárquicas dentro dessa estrutura maior que a gente chama de rede urbana. Essas posições hierárquicas das cidades, elas vão variar de acordo com o tamanho da cidade, de acordo com a infraestrutura que a cidade dispõe, de acordo com o número de empresas, o número de serviços, a qualidade dos serviços presentes dentro dessas cidades. Então, quanto mais estruturada a cidade quanto mais recursos ela possui, quanto melhor é a sua infraestrutura, consequentemente, maior também será a sua hierarquia, a sua posição hierárquica dentro da rede urbana. Isso acontece por quê? Porque, como a gente viu, em função do nível estrutural da cidade, em função de todos os aparelhos, serviços, infraestruturas das quais ela dispõe, ela vai ter uma capacidade que vai variar de influenciar outras áreas, outras partes do território. Então, quanto maior a infraestrutura, quanto maiores os recursos, maior é a extensão territorial que esse espaço urbano, que essa cidade consegue influenciar dentro do território do país. Algumas cidades, inclusive, dependendo das características que elas apresentem, elas conseguem, inclusive, extrapolar os limites territoriais do próprio país e influenciar territórios de outros países, como nós também podemos observar quando a gente falou sobre o conceito de cidade global, né? Acredito que vocês vão se lembrar desse conceito, tá bom? Então, a hierarquia urbana é a estrutura maior formada pelo conjunto das cidades, a rede urbana, na verdade, né? É a estrutura maior formada pelo conjunto das cidades dentro do território de um país. E cada cidade ocupa uma posição dentro dessa rede urbana, uma posição hierárquica diferente de acordo com os aparelhos, de acordo com as infraestruturas, os recursos das quais elas dispõem. Quanto maiores os recursos presentes numa cidade, maior será a sua posição dentro dessa hierarquia, dessa estrutura que a gente denomina de rede urbana. E é interessante porque, com o passar do tempo, inclusive, muitas cidades elas vão se especializando em áreas específicas, né, em setores específicos da economia, da cultura, do lazer, né, e assim por diante.
Por exemplo, a cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. Ao longo da história, ao longo da sua história, essa cidade ela acabou se especializando na questão cultural, na questão histórica, das tradições, né? Se tornou uma cidade turística, uma cidade histórica, e esse é um aspecto importante daquela cidade. Por quê? Porque contribui e ajuda a movimentar a economia do município e inclusive a economia de municípios vizinhos. Ao longo da história, por exemplo, também, a cidade de Aparecida do Norte, no estado de São Paulo, também foi se especializando em um ramo, em um setor específico, que é a questão religiosa. E assim por diante, né? Ao longo da história das cidades, cada cidade vai se especializando, vai se aprofundando em um determinado setor, em um determinado aspecto aí da economia, da cultura, do lazer e assim por diante, tá bom? Então essa é uma característica que a gente também vai poder observar dentro da chamada rede urbana quando a gente analisa, quando a gente estuda aí os aspectos mais específicos de cada cidade, de cada um desses espaços urbanizados. Com o decorrer do tempo, as cidades elas também vão desenvolvendo outras funções dentro da mesma rede urbana. O que isso significa? Não é porque Ouro Preto se especializou na questão histórica, cultural, que ela deixou de desenvolver outras atividades. O setor cultural, até mesmo pela questão histórica que envolve aquela cidade, ele acabou tendo um desenvolvimento maior, né? Porém, existem outros aspectos ali dentro daquele município, dentro daquela cidade, que também foram sendo desenvolvidos ao longo do tempo. A mesma coisa com Aparecida do Norte, a mesma coisa com várias outras cidades que podem ter se especializado em um determinado ramo, em um determinado setor, mas isso não impossibilitou o desenvolvimento de outros ramos, de outros setores aí dentro desses espaços urbanizados. E quanto maior o número de setores nos quais as cidades conseguem se especializar, conseguem avançar, consequentemente, maior vai ser a sua capacidade de influência, né? À medida com que elas vão se especializando em novas atividades, em novas áreas da economia, da cultura, do lazer, do turismo, esporte, seja lá qual área for, à medida com que ela vai ampliando o seu leque de possibilidades, consequentemente também ela amplia o seu poder de influência sobre o território, né? Maiores são as áreas do território que ela, por consequência, consegue influenciar. Por que a gente vai caracterizar, por exemplo, como a gente estudou durante as nossas aulas presenciais, a cidade de São Paulo como uma metrópole nacional dentro do território brasileiro? Como a gente viu, ela vai ser caracterizada dessa forma justamente porque ela tem uma capacidade de influenciar praticamente todo o território brasileiro. E isso se dá justamente por conta das infraestruturas, por conta dos recursos presentes dentro daquele espaço. Você vai para São Paulo, você encontra praticamente tudo, né? Qualquer serviço a cidade oferece, qualquer tipo de produto você consegue encontrar ali, né? Várias atividades esportivas, várias atividades culturais. Então é uma cidade, é um ambiente, é um espaço urbano onde você encontra várias possibilidades diferentes em várias áreas diferentes, né? Consequentemente, isso faz com que essa cidade tenha um poder de influência que extrapola os seus limites, os limites municipais da cidade, do município, e se estenda por praticamente todo o território brasileiro, inclusive para fora do Brasil. Como a gente viu, São Paulo também vai poder ser caracterizada como uma cidade global, né, que tem uma influência que se estende por outros países aqui da América Latina e de outros continentes até, né, porque muitas vezes ocorrem eventos em São Paulo que são eventos mundiais, porque em São Paulo estão sediadas algumas empresas que têm representação em vários outros países do mundo, né? Porque em São Paulo existem laboratórios de pesquisa de ponta, universidades de ponta, instituições de ponta, inclusive nesse período agora que a gente está vivenciando aí da pandemia do coronavírus, recentemente, essa semana, na verdade, final de semana, ontem, sexta-feira,
o governo brasileiro ele anunciou uma parceria com a Universidade de Oxford, da Inglaterra, para a produção de vacinas, né, para serem testadas contra o coronavírus. Não sei se vocês acompanharam, se vocês ouviram essa notícia, essa informação. E é justamente a Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, se eu não me engano, que vai liderar esse processo de transferência de tecnologia da vacina que está sendo produzida em Oxford para o Brasil, para começar a ser testada aqui no nosso país entre o fim desse ano e o início do ano que vem, entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021, janeiro, fevereiro de 2021. Então é uma cidade que abriga estruturas, infraestruturas, recursos que muitas vezes acabam extrapolando até mesmo o território brasileiro, como nesse caso que eu citei aí, da vacina contra o coronavírus, tá bom? Então por isso ela vai se caracterizar como uma cidade global, como uma metrópole nacional, né, como uma cidade que vai estar no topo dessa hierarquia que caracteriza a chamada rede urbana, tá bom, pessoal? Quanto mais funções acumular, maior o poder territorial que a cidade terá. É o que eu acabei de dizer, né? Quanto mais recursos, quanto mais serviços, quanto mais infraestruturas essa cidade apresentar, possuir, estiverem localizadas no seu território, consequentemente, maior será a sua área de influência, maiores serão as porções do território onde ela vai conseguir estender a sua influência, tá bom? Então vamos lá, vamos adiantar aqui para a gente dar uma olhada numa imagem que inclusive eu já tinha mostrado para vocês durante as nossas aulas presenciais, que é uma imagem que ilustra dois modelos da chamada rede urbana. Tá? Então a gente tem um esquema clássico que vigorou até ali por volta de mais ou menos os anos de 1970, final dos anos 60, início dos anos 70, que é o primeiro modelinho aí do lado esquerdo da tela de vocês. Tá? O esquema clássico, você tem então a metrópole nacional, metrópole regional, centro regional, cidade local e vila. Nesse esquema, para que uma vila, por exemplo, que está lá na base dessa hierarquia, pudesse se comunicar, por exemplo, com a metrópole nacional, ela teria que passar necessariamente pela cidade local, pelo centro regional, pela metrópole regional. Então era um esquema escadinha, né? Você não tinha, até mesmo pela questão da limitação tecnológica, era muito difícil, quase impossível muitas vezes, uma comunicação entre a cidade, o espaço urbano que estivesse na base da pirâmide com o espaço que estivesse no topo ou que ocupasse posições mais elevadas. Então tinha toda uma lógica que tinha que ser seguida, digamos assim, né? Toda uma hierarquia que tinha que ser respeitada para que esse contato pudesse ser realizado. Com o desenvolvimento de novas tecnologias, tanto de transporte quanto de comunicação, esse esquema ele sofreu uma alteração significativa. Hoje, muitas vezes, para que a vila, né, que continua estando ali na base dessa hierarquia, se comunique com a metrópole nacional, que é aquela cidade que vai ocupar o topo dessa hierarquia, muitas vezes ela não precisa de um intermediador, ela não precisa passar pela cidade local, pelo centro regional, pela metrópole regional. Ela pode estabelecer uma conexão direta com a metrópole nacional, tá bom? Então, no esquema atual, que sofre uma influência muito grande dos avanços tecnológicos que a gente experimentou nos últimos 30, 40 anos, 50 anos, a partir ali, especialmente do final dos anos de 1960, início dos anos de 1970, houve uma reorganização nessa estrutura, nesse esquema, e hoje existe uma integração muito maior entre os diferentes espaços, independente do nível, da posição hierárquica que ele ocupe dentro da chamada rede urbana. É claro que continua havendo uma diferença de influência de acordo com o nível de recursos, de acordo com as infraestruturas que cada uma dessas cidades apresenta, dispõe, né? Isso continua presente. Porém, independente do tamanho da cidade, ela consegue se conectar com outras
sem a necessidade de passar por um processo de intermediação, tá bom? É o que o esquema atual vai ilustrar, vai demonstrar uma relação muito integrada, muito intensa entre as diferentes cidades, independente do tamanho que elas possuem, tá bom? Mas continua havendo essa diferenciação na capacidade de influência em função do nível de recursos, das infraestruturas que cada uma delas vai apresentar, tá bom? E esse também é um outro mapinha que eu mostrei durante as aulas, mas só para retomar também, para a gente relembrar o que a gente já viu e para ilustrar o que a gente está falando agora, no caso do Brasil, mostrando aí algumas das principais cidades do Brasil e a sua capacidade de influência, tá bom? Até onde vai a sua influência, até onde se estende o seu poder de influenciar, de muitas vezes até ditar os ritmos de outras cidades, né, do desenvolvimento de outras partes do território brasileiro. Como a gente pode perceber, a cidade de São Paulo vai se destacar justamente porque é a maior cidade do Brasil, é a cidade mais industrializada, é aquela que apresenta a maior riqueza, né, é aquela que apresenta as melhores infraestruturas, tá bom? Depois a gente tem o Rio de Janeiro, depois a gente tem Brasília. No caso de Brasília, principalmente como a gente viu durante as nossas aulas, Brasília vai ocupar uma posição central, especialmente pelo papel político que ela vai desempenhar, afinal de contas, é o centro do poder político do Brasil, né? Depois Belo Horizonte, Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, Porto Alegre, Curitiba e várias outras aí estão ilustradas, só algumas das maiores, tá bom? E que vão, por consequência, dispor de infraestruturas maiores e melhores também, e por consequência também ter uma capacidade de influência mais extensa sobre o território brasileiro, tá bom? Então é isso, pessoal. Por hoje a gente vai ficando por aqui e no próximo vídeo a gente dá continuidade aí para a gente poder encerrar essa primeira parte sobre esse conteúdo relacionado à urbanização do Brasil que a gente está vendo na nossa segunda quinzena de atividades remotas, tá bom? Então é isso, eu fico por aqui, um abraço e até mais.